Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Palavra do Senhor. Podem se assentar. Meus irmãos, de uma maneira geral, quando olhamos para esse texto, do 18 ao 21, nós temos um tema central e temas que vão flutuar, né, em torno desse tema central aqui. Se de tudo que eu pregar nesta noite, você esquecer tudo, guarde isso aqui. Isso aqui vamos dizer assim, é o sumo do trecho. Nós, a saber, os cristãos, aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Rei, nós fomos regenerados pela palavra da verdade. Então, por que nós fomos regenerados por essa palavra? Por causa disso, nós somos chamados, convocados pelo Senhor a abandonar a ira orgulhosa e receber humildemente essa mesma palavra que nos gerou. Palavra essa que continua a nos transformar à imagem de Cristo. O sumo do texto é esse. Tiago aqui, irmão de Jesus, toda a carta dele, ela é muito prática. Muito prática. Como disse o pessoal daquele projeto, Bíblia Project, acho que é isso. Não sei quantos conhecem. Você joga lá, Amós, Tiago, Bíblia Project, Tiago, e você vai ter um panorama do livro bíblico. Inclusive, se você pode, todo dia, se você assistir um vídeo, você em 66 dias vai ter o panorama de toda a Bíblia, né? E lá no de Tiago, ele abre com uma frase espetacular. Tiago tem uma intenção: se meter na tua vida. Essa é a intenção de Tiago. Ele é muito prático. Toda a escrita dele, todo o registro dele tem relação com fé e obras. Fé e obras. E fé e obras relacionado à palavra de Deus. E aí, aqui no verso 18, então, nós vimos onde tudo começa. Tiago coloca o verso 18 como não somente o fechamento do argumento anterior, mas já um link para o que vai ser dito na sequência. Então é como se o verso 18 fosse um pilar teológico. Qual é o pilar teológico? Veja onde tudo começa. Veja por que a sua vida precisa ter desdobramentos práticos, né? O texto que as pessoas mais conhecem de Tiago é fé e obras, né? A fé sem obras é morta. Me mostre onde estão as tuas obras, que eu te digo onde está a fé. Mas por que isso? Porque, de fato, essa é a ideia de toda a carta. De toda a carta. Em que a vida cristã precisa ser algo experimentado, não somente por você,
mas por aqueles que estão ao seu redor. Porque se é experimentado apenas por você, se apenas você se diz cristão, e pessoas ao seu redor não experimentam esta realidade do reino de Deus que chegou e te atingiu, Tiago vai te questionar. Talvez, ou você não foi realmente atingido, ou você não experimentou o verso 18, ou há uma segunda possibilidade. Você foi atingido, mas por falta de alguns pressupostos bíblicos, teológicos, você não está sendo ensinado a caminhar a partir desta fé. Então, Tiago vai nos dar essa ideia, aliás, praticamente Antigo e Novo Testamento inteiro vão nos dar essa ideia, onde no Antigo Testamento é escrito para o povo da aliança e no Novo Testamento é escrito para o povo da aliança, o mesmo povo. Um povo que pode, mesmo aliançado, está precisando de correção, de realinhar, sabe, o trajeto. Então Tiago tem essa proposta aqui. Então ele diz aqui onde tudo começa. Onde tudo começa? Numa origem divina, não humana, uma origem divina. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, não fomos nós que nos geramos por obras, por regras. Tiago, ele vem aqui com um taco de beisebol rodando e quebrando toda a proposta de uma religiosidade estéril, que não produz nada, destruindo tudo. Ele vem quebrando tudo. E nesse verso o que ele está quebrando é o seguinte: ponha uma coisa na sua cabeça. Eu vou falar para você sobre alguns pressupostos que precisam ser corrigidos na sua vida para que a justiça de Deus fique clara, mas esses pressupostos começam com a seguinte realidade: não foi você que se gerou a partir de obediência a regras, por obras ou por mérito pessoal. Foi um ato soberano da vontade de Deus. Ele fez isso. Segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, qual é o agente dessa geração? O Evangelho. Porque é o Evangelho que vai ser a base de todo o argumento que ele vai construir, não é? Tiago aqui ele vai enfrentar um tema que nós já estamos tocando vira e mexe nos nossos sermões, e como eu disse em um dos nossos sermões aqui, não foi nem planejado isso, nós começamos a perceber que desde os sermões da Quaresma, diante da Páscoa, nós já estávamos tocando em algo chamado ego. E de lá para cá começamos a perceber que esse tema, vira e mexe, ele está voltando, principalmente quando tratamos do tema resolução de conflito. Resolução de conflito. O que vai aparecer primeiro? Teu ego. O meu ego. E Tiago, ele vai ter então, ele vai aqui trabalhar uma faceta maligna de como esse ego pode ser visto, ser percebido. Aonde no final ele vai trazer uma proposta. Olha, é necessária humildade. Só que de tudo, essa humildade sempre vai nascer não a partir de uma construção pessoal, mas a partir de uma lembrança e de uma fé. Qual? O Senhor Jesus fez tudo o que era necessário para que eu fosse justo. Então não é por mérito, não é por obra, eu não sou melhor do que absolutamente ninguém, porque me vanglorio ainda. Bom, esse foi o propósito então, desse início de tudo, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ou seja, Deus, ele nos deu um status de honra e de valor inestimável.
como eu disse na semana passada, e hoje também pela manhã, superiores até mesmo aos anjos. Coroa da nova criação. Meus irmãos, se o verso 18 é fato, é real, significa, e esse vai ser o argumento de Tiago, significa que tudo que vem na sequência, todo o nosso comportamento precisa fluir desta identidade. Desta identidade. Não vivemos de uma certa maneira, sabe? Nos corrigindo, nos aprumando, para sermos aceitos por Deus. Mas buscamos viver de uma certa maneira honrosa, digna do reino de Deus, porque fomos aceitos, fomos gerados, feitos primícias de Deus em Cristo. E depois dele dizer, então, onde tudo começa, nós vemos do verso 19 ao 20, como que essa nova identidade deve se manifestar. No verso 19, Tiago vai apresentar os 3 imperativos. A gente trabalhou só um semana passada, vamos trabalhar tudo hoje. Então nós temos aqui qual o caminho para essa nova vida, qual a postura de um coração transformado. Então vimos, verso 19, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir. Um triplo mandamento, então, que tem relação com humildade. Primeiro, pronto para ouvir, de prontidão para isso. Uma primeira marca de um coração regenerado. Vemos então que esse ouvir tem primeiramente relação com a própria palavra de Deus. Por quê? Porque é o que nos conecta com o verso anterior, o verso 18, e vai nos conectar com depois toda a sequência do texto. Num primeiro momento, nós temos que estar constantemente nos voltando para a palavra, porque se foi a palavra que te regenerou, que te fez nova criatura, o seu aperfeiçoamento necessariamente precisa continuar sendo pela palavra, e não pelo que você faz. A grande questão é que a palavra irá moldar o que você faz. Eu sei que parece, talvez para alguém pode parecer meio contraditório aqui. Mas, por exemplo, é o apóstolo Paulo, em outro momento, dizendo para os irmãos, se eu não me engano, da Galácia: vocês são loucos. Vocês não percebem que vocês começaram a ser moldados, aperfeiçoados, Paulo dizendo, pelo Espírito. Mas agora, por causa das suas construções religiosas, por causa dos seus ritos, dos seus atos, por causa ou buscando aplausos de quem te vê, você agora está tentando parecer ser crente, super crente, crentão, pelas suas obras. Aí é Paulo dizendo lá aos Gálatas, vocês estão loucos. Se vocês começaram pelo Espírito, vocês também vão ser aperfeiçoados pelo Espírito e não pelas suas obras. E Tiago está fazendo eco a essa ideia. Se vocês foram regenerados pela palavra, como é possível você ter todo esse tempo de fé cristã e nem ao menos conseguiu ler o Novo Testamento inteiro, quanto mais a Bíblia toda? Que busca por santidade, que busca por mudança de vida, que busca por, de fato, um relacionamento com o Senhor, se você periga, corre o risco de amanhã ser ceifado, ser tirado dentre o nosso meio, os vivos aqui nessa terra, e ser levado para o reino diante de Cristo, sem nem mesmo ter lido a palavra toda dele.
Tiago dizendo isso. Vocês foram regenerados pela palavra e estão buscando o que agora? Bom, estejam atentos então para ouvir a Deus, para que você possa ouvir o próximo. No domingo passado gastamos 1h05 só falando desse verso. Não vai acontecer hoje. Vamos para frente, irmãos. Vamos para frente. Tardio para falar. Irmãos, a disciplina da língua, então, nasce na escuta. E aí nós temos aqui já um novo tema. Tiago meio que nos fazendo contemplar no horizonte um outro tema que ele vai tratar mais à frente, sobre o problema da língua. Ele vai dizer, olha, se a gente amordaça ou coloca um cabresto num boi, num animal, a gente consegue conduzi-lo, mas nós mesmos não conseguimos controlar a nossa própria língua. E é óbvio que Tiago vai fazer aplicações a isto mais à frente. Aqui ele está falando de fato sobre pessoas que, por não quererem ouvir, acabam falando demais. Então ele diz, não, é o contrário. Esteja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Por quê? Porque quem ouve mais, fala com mais sabedoria e menos impulsividade. Meus irmãos, significa não falar nada? Não. Inclusive, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui à frente. Mas significa... E aí, talvez, para os irmãos aqui nesta casa, que já dobraram o cabo da Boa Esperança. Antigamente o cabo da Boa Esperança era 40, agora é o quê? 50? Parece que aumentou, né? 80? Para viver até 160? Tem gente que tem, hoje em dia, mais passado do que futuro, né? Para esses que já estão nessa fase de mais passado do que tem de futuro, parece que esse verso ele fica mais fácil de compreender. Porque já se passou por tanta coisa na vida que você para e diz, você observa certas coisas, certos atritos, certos problemas, certas discussões, e você acaba ficando mais comedido. Você começa a selecionar melhor as suas batalhas. Você começa a selecionar melhor as suas lutas. Eu digo isso porque a turma aí com menos de 35, com menos de 40, é o oposto. Pelo próprio ímpeto da juventude. Uma velocidade muito grande de se envolver e tentar resolver. Mas veja então o que o Tiago está dizendo. Bom, talvez para o homem mais maduro, a própria vida o amadureceu a nível de se calar mais. Mas ele tem que perceber se ele está se calando mais por orgulho, a gente vai falar disso daqui a pouco, por covardia, ou terceira possibilidade, pelo motivo correto, ele está escutando primeiro a Deus, depois o próprio contexto, para poder proferir algo que ajude e não piore. Bom, e por fim então, tardio para se irar. E aqui parece que a gente tem uma espécie de clímax do texto, quando a gente percebe que Tiago está falando sobre uma necessidade, então, de humildemente, porque fomos feitos pela palavra, precisamos agir conforme a palavra. Tiago está falando, então, aqui, irmãos, sobre domínio de emoções.
Quando você pensa na ira, e eu disse no domingo passado, não é? Eu usei um termo, o rugido da ira humana. Acho que foi esse o termo que eu usei. O rugido da ira humana. Uma ira que nasce por conta de uma busca pessoal de justiça. O indivíduo vê ou ouve algo que não lhe agrada e de alguma maneira, talvez por não ter parado para entender, para ouvir, enfim, ele se atiça a falar e a se irar. E é interessante porque Tiago ele vai usar, então, vai usar como exemplo essa emoção, a ira, uma emoção visceral, é uma coisa que a gente sente aqui, e aquilo te aquece, o pulso acelera, dependendo da situação, a boca fica seca, quando não, o sujeito começa a salivar de raiva. E a proposta de Tiago, olha, não vai ser uma busca por autocontrole. A proposta de Tiago não vai ser sublimar. A proposta de Tiago é sobrenatural. É a seguinte, põe uma coisa na sua cabeça, verso 18. Você foi feito primícia da criação, das criaturas. Gerado por ele mesmo a partir da palavra dele. Significa que as suas emoções nem te definem e nem mesmo podem te dominar. Sabe por quê? Porque você não é bicho. Porque você não é um ser criado para viver e se mover por instinto, mas se mover pela vontade preciosa de Deus. E aí no verso 20, meus irmãos, Tiago nos dá a razão teológica para tudo isso. O fruto da ira humana. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então ele dá um porquê aqui, veja. Ele no verso 18 disse, essa é a nossa realidade. Essa é a sua realidade. Você é crente. Por ser crente, você precisa ser alguém manso. Você precisa ser alguém que ouve e controla a própria língua. E sabe por que você não pode extravasar a ira? Verso 20. Porque esse tipo de ato, de ação, de atitude, não produz a justiça de Deus. O que Tiago está dizendo aqui? Alguém pode pensar assim, Tiago está dizendo, então, que eu não posso, de forma irada, me envolver numa discussão, porque vai ser injusto o que eu vou fazer. É isso que você pensou quando você leu o texto? Assim, eu corro o risco de promover uma injustiça. Eu corro o risco de promover, de piorar a coisa, porque a Bíblia diz que isso não produz a justiça de Deus. Então está produzindo a minha. Só que não é isso que o Tiago está dizendo. A ideia de justiça que Tiago está aplicando aqui tem relação com praticidade. Justiça aqui não se refere à justificação, mas a um modo de vida que reflete o caráter justo e santo de Deus. Em outras linhas, e quem ouviu o sermão de manhã viu que eu refinei aqui, né? Eu facilitei a compreensão. Eu achei que de manhã ficou muito complicado isso aqui. Em outras linhas, o que Tiago está dizendo é que uma vida movida pelas suas próprias entranhas não revela o que Deus fez na tua vida. Não revela a justiça de Deus. Perceberam a diferença? Não é que você não faça justiça, é que
viver conforme os desejos das suas entranhas, não mostra que você faz parte do povo de Deus. Basicamente é isso. A gente tem a mesma ideia quando Jesus, lá no Sermão do Monte, ele vai falar o seguinte: veja, se a justiça de vocês não for superior à dos escribas e dos fariseus, vocês estão perdidos. Do que Jesus estava falando lá? Jesus não estava falando que a gente tinha que fazer alguma coisa para se justificar. Jesus estava falando que se a maneira que nós vivemos, a gente afirma ser do povo da aliança, mas as nossas ações não condizem com isso. É isso que Jesus está dizendo lá. Não condizem com isso. E Jesus pega lá um exemplo, tipo assim, era o ápice. Quem eram os considerados santos da época? Os guardadores da palavra de Deus? Os fariseus. Aí Jesus dizendo o seguinte: veja, os fariseus, eles cumprem a letra da lei. Eles não cumprem o espírito da lei. Eles cumprem a letra. Mas muitos que se dizem povo da aliança, nem a letra estão buscando cumprir. Percebem essa conexão que eu estou fazendo com Jesus lá e o nosso texto aqui? Porque é isso que Tiago está dizendo. Novamente, se você continua dando vazão às entranhas do seu ser para agir e falar, tomar decisões, o que quer que seja, se isso vem de entranhas, pode ser que você não seja mesmo do povo. Pode ser que você não tenha experimentado o verso 18. Pode ser que você não foi gerado pela palavra. É uma possibilidade. Mas se essa palavra chega até você e te causa contrição e arrependimento, e você diz: não, eu amo Jesus. Eu amo a igreja de Jesus. Toda a minha vida passou a ter sentido depois de Jesus. Os alimentos ganharam sabor novo. Um mergulho no mar para a glória de Deus ganhou textura. Eu sou crente. E se a palavra de Deus está me exortando a modificar certas práticas para que a justiça que Deus fez em mim, ou seja, me fez ser do povo, seja vista a todos, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Por quê? A vida cristã se trata, sim, de fé e começa pela fé. Mas a prática da santidade, da santificação, se desdobra em prática. E, de novo, esse é o tema de toda a carta de Tiago. Qual é a tua prática? É nós olharmos para uma centena, talvez uma miríade de igrejas ditas evangélicas no Brasil e no mundo. Uma quantidade enorme de ditos protestantes, evangélicos. Mas a gente continua tendo o governo mais corrupto do planeta. Ou 2, quer dizer, que diferença faz? Que tipo de fé é essa que não modifica nada? Meus irmãos, temos então aqui um diagnóstico. A ira humana, ou uma vida construída a partir das suas entranhas, das suas emoções, das suas decisões, é completamente ineficaz.
você nunca estará satisfeito. Por quê? Porque essa ira, ou esses sentimentos que te aguçam, te atiçam, nascem de uma fonte errada: o orgulho. Quero apresentar para vocês 3 sinais do orgulho. Retirados aqui, esses sinais, de uma reflexão de Jonathan Edwards. E eu adaptei para o nosso texto dessa noite. Para quem não conhece Jonathan Edwards, pregador calvinista, puritano, século XIX. Ou seja, já faleceu. Se tu dissesse, eu ouvi ontem, eu ia te perguntar, tem alguma coisa errada se tu ouviu Jonathan Edwards ontem. Não, já faleceu. Mas ele apresenta, então, 3 sinais. 3 tipos de orgulho. O que ele vai chamar primeiro de um orgulho intelectual, que tem a ver com idolatria da mente. O que é isso? O que a gente está falando? Pessoas que apresentam certezas inquestionáveis e acabam criando uma incapacidade de perceber sua própria falha doutrinária, sua própria incongruência de entendimento bíblico. Então veja, aqui, irmãos, eu não estou atacando o estudo da palavra, muito pelo contrário, ou a convicção teológica. Mas o ponto que a gente quer tocar aqui é qual é a postura do coração por trás de uma busca teológica. Eu não sei se foi Martin Lloyd Jones ou Spurgeon, que vai dizer que se a sua teologia não te põe de joelhos, é uma falsa teologia. Se a sua teologia não te leva a orar, é uma teologia maligna. Se a sua teologia não te leva à comunhão dos santos, é uma teologia espúria. O orgulho intelectual, ele transforma a teologia, que deveria ser um meio de conhecer e amar a Deus, num fim em si mesmo. Acaba virando uma ferramenta para exaltar o eu. Falei sobre isso brevemente no domingo passado, né? Sobre nós, evangélicos, nas redes sociais, causando escândalo e vergonha, discutindo bobagem. Ou por bobagens. Onde no fundo, o que as pessoas querem é o like. É a curtida. Como que a gente vê como que isso aparece no dia a dia? Esse orgulho intelectual. Nós temos os famosos, não tem os caça-fantasmas? Eu cunhei aqui os caça-heresias. Caça-heresias de plantão. Quem são esses? Pessoas que estão sempre procurando o erro nos outros. Sempre procurando o erro nos outros. Gente que sente um prazer secreto em apontar a falha teológica. Um sermão, um livro, um comentário de um irmão no grupo, onde o objetivo, entenda, quando há um erro, uma heresia,
É óbvio que precisamos tratar da questão. Mas, de novo, o problema é o que está por trás do coração que está fazendo isso. Por quê? Porque esses caça-heresia, na verdade, o objetivo deles não é uma busca pela verdade, mas a afirmação da própria superioridade intelectual. Estou te corrigindo para provar que li mais do que você, que sei mais do que você. Uma outra maneira que a gente vê isso no dia a dia. Uma guerra por assuntos secundários. Percebam, irmãos, que eu estou desenvolvendo aqui a ideia, mas também meio que aplicando na proposta do texto desta noite. Tá? Então, do que se trata essa guerra por assuntos secundários? É o sujeito que trata uma divergência, por exemplo, sobre o milênio, e aí para os mais conhecedores aí de escatologia, não é? O amilenista, o pré-milenista, o pós-milenista, o dispensacionalista e por aí vai. Então, gente que trata a divergência de um tema milênio com uma ferocidade, como se estivesse tratando da Trindade. E veja, irmãos, sim, existem doutrinas cristãs que nós vamos brigar. Existem doutrinas cristãs das quais, se necessário for, iremos morrer para defendê-las. A Trindade é uma. Mas esse orgulho intelectual, essa idolatria da mente, por causa de pequenas discussões, perdem amizades, causam divisão por questões que são importantes, mas não são cerne do evangelho, não é central. E esquece a seguinte máxima: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em tudo, amor, caridade. Vou repetir, para quem talvez nunca ouviu falar nisso. No essencial, unidade. O Deus Trino, vida e obra de Jesus, o papel do Espírito na vida do cristão, a autoridade da palavra de Deus é inegociável. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Vai batizar afundando ou vai dar uns guichos de água? Liberdade. O texto te dá liberdade. Embora eu creia que seja por aspersão. Por isso sou presbiteriano, mas não tenho dificuldade nenhuma com os outros irmãos que pensam sobre o batismo de forma diferente. Particularmente para mim, pastor presbiteriano, a doutrina do batismo dos filhos, por conta da doutrina da aliança, é um ponto muito importante, mas não me separa dos meus irmãos que entendem de forma diferente. E em tudo, amor, caridade. Uma outra característica do orgulho intelectual, uma incapacidade de dizer eu não sei ou eu posso estar errado. Meus irmãos, a humildade que a Bíblia propõe, a humildade intelectual que a Bíblia propõe, ela precisa admitir a sua finitude. Nós não sabemos tudo. Nós não conhecemos tudo. Mas o orgulhoso não admite a sua finitude. Eu dei esse exemplo pela manhã, há algum tempo atrás, um longo tempo,
eu tive que lidar com uma pessoa que ela estava fazendo uma interpretação errada, muito literal de determinado texto bíblico. Ao que eu perguntei a essa pessoa, de todo bom grado eu perguntei: meu irmão, você já considerou a possibilidade de estar fazendo uma leitura e interpretação errada desse texto? O irmão veio com 10 pedras para mim, dizendo: você está me chamando de burro. Está dizendo que eu não sei interpretar texto, que não conheço gramática e redação. Eu falei: não, meu irmão, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o irmão não... Aí eu fiz sabe aquela pergunta que você não espera? É aquela pergunta isca, não é? Você joga a pergunta, você fala: não, eu vou jogar a pergunta, mas ele vai dizer: não é possível. Eu joguei a pergunta. Você não consegue considerar, nesse mundo possível, você realmente, até na interpretação de texto, na redação, você está errando. E é óbvio que eu esperava. Não, meu irmão, eu sei que isso pode acontecer, mas pro meu espanto foi: eu nunca erro. Eu não tenho mais o que falar? Então tá bom. Eu nunca erro. Fiquei esperando ele completar. Como disse o sábio professor Girafales: só errei um dia, porque achei que estava errado. O orgulho intelectual. O grande problema, meus irmãos, é o que está no coração desse indivíduo. Uma idolatria pelo intelecto, onde a pessoa confia muito mais num sistema teológico, no seu sistema teológico, na sua própria capacidade de raciocínio, do que Deus, ou como Deus se apresenta nesse sistema. Ele confia muito mais nisso e se segura muito mais nisso do que na graça do próprio Cristo. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que o pecado afeta todas as nossas faculdades, inclusive a mente. Podemos estar sinceramente errados. O antídoto para isso é o Evangelho. A cruz é a maior ofensa ao orgulho intelectual. Nós vemos Paulo dizendo em 1 Coríntios 1,18 sobre o plano de salvação, de que ele é loucura para os que se perdem. É loucura. Você, na sua própria sabedoria, tem se perdido porque esqueceu do Evangelho. E esqueceu que ele é loucura para os que se perdem. E mais, o fato de que Deus escolheu o que é louco e fraco para envergonhar os sábios e fortes. Meus irmãos, essa é a nossa fé, essa é a nossa doutrina, essa é a palavra de Deus para a gente. É simples. Então, meus irmãos, a verdadeira sabedoria não é ter um sistema teológico impecável, mas a verdadeira sabedoria é conhecer Cristo e este crucificado. Nossa teologia precisa nos levar a amar mais a Deus e mais ao irmão, e não menos. O segundo orgulho, meus irmãos, é o orgulho relacional, falta de empatia, que está dentro desse contexto. Não é tardio para ouvir, não é pronto para ouvir, é tardio. Não é vagaroso para falar, fala muito.
fala demais. Consequentemente, é movido pelas suas entranhas. Aqui no texto, pela ira. Isso reflete um orgulho relacional, uma falta de empatia. Como é que é isso? Pessoas que gostam de confrontar para diminuir o outro. Então, isso é um grupo. Pessoas que querem o confronto. E pessoas que não querem o confronto, para não ser exposto. E, em nenhum dos dois casos, sempre sem lágrimas. Não há lágrima, não há relacionamento naquilo. Aqui, esse ponto revela que o orgulho ele pode se manifestar de formas opostas, então, agressividade, passividade. E o que está, qual é o denominador comum entre o agressivo e entre o passivo, entre o que quer o embate e entre o que quer fugir do embate? Uma coisa é comum aos dois: foco no erro. Vamos ver como é que é isso. O agressivo, ele vê o pecado no outro e se sente no dever de expor a verdade. A confrontação é dura, pública, mas sem amor. Esse agressivo, ele se sente como um profeta da justiça, mas a sua motivação, na verdade, é ver o outro humilhado. Ao mesmo tempo, ele é exaltado. E ele vai usar, então, a verdade como uma arma para ferir e não para curar. Esse é o agressivo. E o passivo, aquele que está evitando briga. Não quero briga. Esse, o primeiro diz que ele vê o pecado e esmaga o camarada, não é? O evitador, o passivo aqui, ele também vê o pecado, mas ele se cala. Mas não é por misericórdia. É por covardia egoísta. Porque ele pensa o seguinte: se eu confrontar, eu posso ser rejeitado. Eu dependo muito do que as pessoas pensam sobre mim. Eu dependo muito do personagem que eu criei e preciso manter, do bom moço, da boa moça, que não entra em conflito com ninguém. Mas no final, acaba revelando não somente falta de amor pelo que precisa ser corrigido, mas há um orgulho lá dentro que também está dizendo o seguinte: você vai se meter para quê? Eles vão contra-argumentar, e é você mesmo que está certo, não perca seu tempo. Percebe que até isso é pecaminoso? É um indivíduo que sacrifica a santidade do irmão, ou seja, ele não vai cumprir Mateus 18:15 em diante. Ele não vai. Para correção, para trazer de volta. Ele vai sacrificar a santidade do irmão no altar do seu próprio conforto e da sua imagem, porque a sua paz é muito mais importante do que restaurar o outro. E, meus irmãos, é cansativo você o tempo todo se dispor ou se indispor na busca da paz. Mas nós fomos chamados por Jesus para isso mesmo, para esvaziar até a última gota da nossa existência, da mesma forma que o Mestre fez. Se necessário dar a vida for, para que o meu irmão tenha vida, assim devemos fazer. Mas é difícil. Mas é possível. Nesses dois casos, qual é a raiz disso? O que está acontecendo no coração? Primeiro, tanto para o agressivo quanto para o passivo. Primeiro, o que a gente pode chamar de uma amnésia da graça. Os dois esqueceram de onde vieram.
Os dois esqueceram que são pecadores. Tão desesperados da graça quanto aquele que está sendo confrontado ou evitado. E por causa da amnésia da graça, se colocam então numa posição de juiz e não mais de, sabe, réu igual, só que perdoado. Irmão, nós fomos perdoados. Nós dois. Somos filhos do mesmo Pai. Portanto, precisamos andar juntos, como irmãos. Segunda coisa que pode estar acontecendo no interior do coração desse indivíduo: uma falha em viver o evangelho comunitário. Gálatas, capítulo 6, verso 1, vai instruir o seguinte: se alguém for surpreendido em alguma falta, e olha que interessante, né? Paulo falando para a igreja e dizendo: isso pode acontecer. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. E aí, o texto de hoje não é sobre Gálatas, né? Só esse verso aqui daria um ótimo sermão, onde ele está dizendo: é qualquer um na igreja que pode chegar? Também não. Há uma necessidade de ser maduro na fé. Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de mansidão. Então, aqui em Gálatas, a palavra de Deus está confrontando tanto o sujeito que é aguerrido, tem que ser no espírito de mansidão, quanto o sujeito que é acovardado. Corrigiu. Não é para deixar, é para ir. E cuida de ti mesmo para que não sejas também tentado. E meus irmãos, o orgulho ele vai ignorar a mansidão e vai ignorar, esse cuidado de si mesmo. Qual é o antídoto para isso? De novo, o evangelho. O evangelho nos coloca todos no mesmo nível, ao pé da cruz. Não há terreno mais alto. Quando entendemos a nossa própria dívida e o tamanho do nosso perdão, a falta do nosso irmão precisa sempre ser menor que a nossa. Quando nós achamos que a falta do nosso irmão é maior do que a nossa, é porque nós, de fato, por uma amnésia e por um coração que está falhando com o evangelho, realmente estamos acreditando que a nossa falta diante de Deus não é maior do que a do irmão. Pense na última vez que você teve que corrigir alguém. Você fez com o coração de um médico desejando a cura ou com o coração de um acusador buscando a morte? Ou pior, você já se calou por medo? Por não querer se incomodar? Deixando seu irmão caminhar para o perigo? Do que você precisa se arrepender e mudar, para a glória de Deus e para o bem dos seus irmãos. Por último, um orgulho contra a rebelião, um orgulho contra a soberania de Deus. De forma prática, tá, irmãos? Murmuração, reclamação crônica. O indivíduo ele está sempre insatisfeito com a vida, sempre insatisfeito com o que Deus está proporcionando. O trabalho não é bom o suficiente, a família não é o que ele esperava, a igreja tem defeito demais.
E essa reclamação, ela na verdade não é um desabafo. É uma acusação velada contra Deus, que soberanamente colocou você naquela circunstância. Entendem aqui o ponto? Um orgulho. É que eu não encontrei um nome muito bom aqui para isso. Mas é um orgulho em se autogerenciar, sendo o definidor do que é bom ou ruim, não levando em consideração o Deus soberano que te colocou naquela situação por um motivo. O Senhor sabe. Esse é o tipo de orgulho mais sutil e universal. Uma suspeita, sabe? Constante no nosso coração de que se fosse do nosso jeito, se nós estivéssemos no controle, faríamos um trabalho melhor do que Deus na gestão do caso. Se manifesta então com essa murmuração, reclamação, também se manifesta com uma ansiedade, falta de paz. É a pessoa que acredita, então, que precisa estar no controle. E essa pessoa, ela vive num estado de ansiedade constante, porque o mundo é incontrolável. Você não consegue acrescentar um côvado à sua vida. Você não consegue modificar absolutamente nada se o próprio Senhor Todo-Poderoso não der o ok, não confirmar. Só que por não querer se render à soberana vontade de Deus, cria-se então um estado de ansiedade e falta de paz. Em contrapartida, quando nós nos rendemos à soberania de Deus, o que nós encontramos é descanso. Descanso. É muito mais sóbrio, é muito menos doído passar, por exemplo, pela morte de um ente querido, quando você descansa na soberania do Senhor. Assim quis o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o seu nome. Olhem para a história de Jó. E como o servo Jó passa por tudo que passou para ainda no final dizer: eu te conhecia só de ouvir no culto. Agora eu me relaciono, meus olhos te veem, eu te contemplo. Uma outra manifestação desse desejo de autogestão, inveja e comparação. É olhar para a vida do outro e pensar: não é justo. Não é justo. A, B e C, que está todo errado, tem determinada situação. E eu estou em outra, que não gostaria de estar. No final das contas, esse tipo de comparação e de inveja é uma forma de dizer a Deus: você cometeu um erro quando distribuiu suas bênçãos. Eu merecia mais do que isso. O Senhor está errado. O que está acontecendo no coração desse indivíduo? É a essência do pecado original. Uma recusa em aceitar o seu lugar como criatura
e uma tentativa constante de usurpar o lugar do Criador, que é soberano e sábio. O Evangelho, de novo, é um antídoto. Ele nos apresenta um Deus que não é apenas soberano, mas é bom. Ele cuida de você. Ele te manteve até aqui. Quantos você já não conhece ou já não ouviu história de que por muito menos coisas que você já passou, pereceu, teve sua vida ceifada, sem conhecer Jesus, inclusive? Eu estou falando desses. Não estou falando dos que morreram em Jesus, não. Esses estão melhores do que a gente, irmãos. Esses estão muito melhores do que a gente. É óbvio que ninguém quer morrer, né? A gente quer que Jesus volte amanhã para não ter que pagar o IPTU. Se ele voltar amanhã, tu não tem que pagar mais nada. Acabou tudo. Acabou a dívida do cartão, acabou tudo. Né? Mas no fim das contas, meus irmãos, você já parou para pensar? É aí de novo, quem já dobrou o cabo da boa esperança está mais tranquilo nisso. Já passou por muita coisa na vida e pensa assim, de fato, morrer é lucro. E é completamente compreensível os mais jovens não terem essa percepção tão refinada. É compreensível isso. Mas, meus irmãos, pela palavra de Deus, a palavra, ela infla no seu coração um real desejo. Eu não queria sofrer na minha morte, não, mas eu queria estar com meu Senhor. O Senhor é tão bom que o argumento final de Deus contra o nosso orgulho é o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas que necessitamos? Se Deus nos deu o seu maior presente, Cristo, para o nosso bem maior, salvação, como que não podemos confiar para Ele nas coisas pequenininhas desse mundo, nas migalhas desse mundo? A humildade, irmãos, que nasce do Evangelho não é uma resignação, sabe, passiva. Não é isso. Quando eu digo assim aprove ao Senhor, essa humildade do Evangelho é uma confiança ativa. Ativa. Não me deixarei abater. Tá difícil. Tá pesado. O Senhor dá a cada um na medida que podem suportar. E, de maneira geral, suas próprias provações são para nos purificar. Mas a gente continua afirmando: o Senhor é bom. Me manteve até aqui e vai me manter pelos séculos dos séculos. E aí algo talvez para você pensar. Sua vida de oração é mais parecida com uma lista de exigências ou com um bate-papo de confiança? Sua vida de oração é uma lista de supermercado? Ou é um relacionamento
de conversa. Quando as coisas dão errado, meus irmãos, sua primeira reação é a raiva e a frustração do tipo, por que eu? Ou quando as coisas dão errado, a sua primeira reação é a busca por refúgio e sabedoria em Deus. É me recolher e, de novo, me colocar pronto para ouvir. Lento para falar e lento para agir. O último ponto, verso 21, eu vou apenas apresentar aos irmãos. Apesar de que ele também está bem pequenininho aqui. Que é o seguinte. O que fazer então? Qual é a prática que nós cristãos devemos ter nessa nova vida? De maneira simples, tá? Aqui eu vou ser bem curtinho mesmo. Tiago vai falar só duas coisas, irmãos. Ele vai... Dois verbos aqui resumem aqui o verso 21. Abandonar algo e acolher algo. É isso. É isso. Verso 21. Portanto, deixando ou abandonando toda impureza e acúmulo de maldade, você abandona algo. Então essa seria a pergunta que Tiago iria responder se alguém fizesse. Pastor, Tiago, irmão de Jesus, pastor aqui em Jerusalém. E o que eu faço agora então? Você vai fazer duas coisas, meu filho. Tiago ia fazer isso. Eu falo assim, meu filho, tu vai fazer duas coisas. Guarda dois verbos aí. Abandone, você tem que abandonar algo. E a ideia do termo grego abandono, ou abandone, ou deixe, também pode, em alguns outros lugares na Bíblia, esse mesmo verso é traduzido com a ideia de se despir, como quem tira uma certa vestimenta. Tire algo de você, abandone algo, para acolher, colocar outra coisa no lugar. Então, o que fazer agora? Primeiro é a ação do abandono, que vai ter relação, então, com mortificação. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. E quando o Tiago diz isso, o que o Tiago está dizendo é o seguinte, meu irmão, bota uma coisa na sua cabeça, você pode fazer isso. Não é algo que você deva ficar em casa, sentado, orando, tão somente, sabe? Esperando vir do alto algo que vai então te fazer mortificar a carne, abandonar as práticas. Não é isso que o Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que nós cristãos, porque fomos regenerados pela palavra, verso 18, temos condições ativas e não passivas de agir intencionalmente na construção da vida com Deus, abandonando ou retirando, mortificando toda impureza e acúmulo de maldade. Acúmulo de maldade aqui é a ideia de algo que transborda e que é nocivo. Assim, irmão, sabe por que você não está ouvindo as pessoas, está falando demais e se irando e agindo pelas entranhas? Porque você está permitindo não somente que a imundície desse mundo ainda faça parte da sua vida, mas está num ponto que isso está transbordando. É isso que o Tiago está dizendo. Está transbordando. E aí, na segunda-feira passada, no encontro dos homens, né, na Bigorna da Graça, de semana passada, foi algo que nós falamos sobre a necessidade de um certo cuidado intelectual. Nós homens, as mulheres também. Um cuidado intelectual com aquilo para o qual nós expomos o nosso cérebro. Expomos a nossa alma. Porque Tiago está dizendo para o público dele, meu irmão, está transbordando já.
Você tem que abandonar isso. E você pode fazer isso. Não há desculpa. Não há nada que você possa dizer, eu vou esperar Deus tocar em mim. Deus tocou em você na cruz, se é que tocou. Você pode fazer isso. Um chamado ativo para remover essa velha natureza, para remover a ira, a falha impulsiva, o orgulho. E veja, meus irmãos, aqui então se trata de algo sobrenatural, feita pelo próprio Deus, verso 18 de novo. Então assim, não é algo que nós vamos construir sozinhos, é nele, mas nele podemos. Segunda ação, acolhei com mansidão a palavra e voz implantada. Uma palavra que foi implantada, e aí verso 18 novo, te fez nova criatura, ela já está aí, só que ela está constantemente sendo exposta na sua vida pelo púlpito da sua igreja, e talvez você não esteja tendo um coração manso e acolhedor para o que a palavra quer te corrigir. E como você não tem isso, a maldade e a imundície continua transbordando. Mansidão aqui então é a palavra-chave. A postura de um coração humilde que se submete à palavra, mesmo quando ela confronta e dói. Porque essa palavra, parte C do verso, tem um poder contínuo, é poderosa para salvar a sua alma. E é interessante como que Tiago, falando com o público de cristãos, ele está dizendo o seguinte, presta atenção, eu estou falando com crente, eu estou falando com gente que foi tirada da morte para a vida, mas estou falando com gente que também, por causa dessa nova realidade, recebe em Deus o poder da palavra para se santificarem para a eternidade. Então é como Tiago dizendo, vamos embora, minha gente, vamos se movimentar, vamos ser santo. Vamos mortificar a carne? Vamos acolher a palavra com mansidão, reconhecendo quando devemos mudar? Porque esta palavra, ela não apenas nos gera, ou seja, nos justifica, mas ela continua nos salvando. E aqui uma ideia de santificando. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então, uma palavra que continua nos limpando e nos conformando à imagem de Cristo. Conclusão. Um resumo rápido. Nós vimos então que a nossa vida se fundamenta na geração pela palavra, verso 18. Se expressa num caminho de humildade, verso 19 a 20. E deve ser praticada no abandono do pecado e no acolhimento da palavra, verso 21. E onde nós vemos o exemplo perfeito de Tiago, 1,19. O exemplo perfeito. Na cruz. Jesus foi pronto para ouvir a voz do Pai, se submetendo à vontade dele. Jesus foi tardio para falar na sua própria defesa diante dos seus acusadores. E Jesus foi vagaroso para se irar contra aqueles que o pregavam na cruz, inclusive dizendo, Pai, perdoa-lhes. Nosso Senhor Jesus, ele absorveu, veja, meus irmãos, o Senhor Jesus absorveu na cruz a ira de Deus. A ira dos homens que estavam ali o açoitando, o maltratando. E ele absorveu a sua ira, a minha ira, para que nunca mais fôssemos dominados por ela e pecássemos.
Que o Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, pelo seu Espírito, amplie nosso entendimento, desdobre esse texto, como tem acontecido de maneira gratificante, né, nos grupos pequenos, e que a igreja corresponda à palavra do Senhor. Que a nossa fé venha cada vez se tornar mais prática e menos platônica. Que vivamos tanto a transcendência de Deus, mas encarnemos a imanência. O Deus presente, por meio do seu povo santo, seu corpo. Povo esse que manifesta a toda a criação a justiça de Deus. Amém? Amém.